Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Carlos aqui, professor de História da Escola Espaço do Saber. E a gente vai dar continuidade à nossa aula de História, beleza pessoal? Olha só, na última aula a gente parou aqui nesse exercício, tá? Da página 493. Depois de você ter lido, né? Esse texto aqui que fala da origem dos nomes, né? BQE e BP. A gente vai responder as questões, ok? Bom, de que se trata o texto? O texto ele está tratando a respeito do mito que a sociedade Caiapó-Chikrin utilizava para a escolha dos nomes de seus descendentes. Então a resposta correta é essa aqui. Na número 2, a que se refere este mito? As práticas sociais de transmissão de nomes na cultura Chikrin. Ok, pessoal? Indo para a questão número 3, a pergunta é: por que o Anhangá entrou no Beiraburu e depois correu para o rio? Bom, a resposta correta é que, de acordo com o mito, era necessário todo esse ritual para que fosse encontrado o nome do Caiapó que havia nascido. E na questão número 4, gente, ela está pedindo o seguinte: você tinha que, depois de ter lido o texto, buscar palavras indígenas que não constam no glossário e pesquisar o significado de cada uma delas e anotar no caderno. Mas eu vou mudar essa questão, tá bom? E essa questão vai ser o seguinte: você vai pesquisar os diferentes nomes indígenas presentes na nossa sociedade. Você tem nomes, por exemplo, nomes de ruas, nomes de cidades. Vou dar um exemplo para você: nome de cidade aqui em Mato Grosso, nome indígena: Novo Biratã, Porixoréu, Campo Novo do Parecis, né? Olha só, nome indígena. Lá em São Paulo você tem, por exemplo, o bairro do Morumbi, né? A Moca, o Pacaembu, né? Olha só, o estádio do Maracanã. São nomes indígenas, sem contar nomes de frutas, né, como abacaxi, mandioca e por aí vai. Então você vai pesquisar esses nomes e anotar no seu caderno, ok? E hoje a gente vai trabalhar um conteúdo novo aqui sobre saberes, os saberes dos povos indígenas. Bom, gente, antes da chegada dos europeus aqui em 1500, havia habitantes aqui no Brasil, certo? No que hoje a gente chama de Brasil, obviamente. Esses povos que habitavam aqui a nossa região, eles são conhecidos como originários ou nativos, que depois passou a serem chamados de indígenas. Eles chegaram aqui por volta de 12 mil anos atrás pelo Estreito de Bering. A gente já viu isso aí na unidade passada. E aqui a gente vai olhar um mapa do Brasil com os principais povos que habitam a nossa região nos dias atuais. Aliás, que habitaram a nossa região antes de 1500. Então, antes de 1500, você tinha vários povos que habitavam a nossa região. Por isso, a gente não pode falar assim, indígena. A gente fala por um hábito, né? Indígenas. Mas a gente tem que lembrar que cada tribo tem a sua cultura, a sua língua, o seu modo de viver. Indígena é uma coisa muito generalizada, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Mas o correto é você olhar, por exemplo, Tupi-Guarani, o Caribi, o Cariri, tá? A Charrua, quer dizer, várias tribos indígenas, Paiaguás, Borolos, que habitavam a nossa região aqui. Tá bom, gente? Dando continuidade, a gente fala um pouco sobre transformação da natureza e da paisagem. Vou lembrar você que esse vídeo ele é um pouco rápido, eu falo um pouco rápido, mas você tem a oportunidade de acompanhar no seu livro, tá? E ir lendo, né? Pausadamente, principalmente as partes que estão marcadas aí. Então eu já marquei para facilitar o seu entendimento. Vemos aqui crianças de tribos indígenas na Amazônia. E aí a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: esses indígenas que habitavam o Brasil, eles transformaram a natureza de certa maneira? Claro que sim. Como que eles viviam? Eles viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. Todo homem que é inserido numa natureza, ele vai acabar, né, alterando ela, tá bom?
Por mais que a alteração não é tão predatória como nós vemos nos dias atuais, mas foi sim alterar a natureza com os indígenas, ok? Então a gente tem que entender isso aí. Então olha só, será possível afirmar que os povos indígenas não transformaram a natureza nem a paisagem? Olha que pergunta interessante. Será possível afirmar que os povos indígenas não transformaram a natureza nem a paisagem? Claro que não, né, pessoal? Transformaram o meio ambiente e até introduziram plantas exóticas no Brasil. Por exemplo, o milho. O milho foi trazido da região da América Central ali, sobretudo do México. Então, para você ver como foi alterado assim a nossa paisagem aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Bom, galera, dando continuidade ao nosso conteúdo, na página 496, o livro de vocês trabalha um pouco sobre as moradias. E é interessante porque as moradias elas eram diferentes sim. Por exemplo, a gente tem uma moradia da etnia Tupi, na região amazônica. E você tem a etnia Chavante, aqui em Mato Grosso, com outro tipo de moradia. Ou seja, havia sim diversidade. Por quê? Cada cultura agia de maneira diferente uma da outra, de acordo com os seus mitos, com os rituais, com objetos, cantos, músicas e pinturas, tá? E isso tudo vai influenciar no modo de fazer. O clima e os materiais disponíveis no momento são fatores que vão determinar o tipo de construção que eles vão realizar, tá bom, pessoal? Bom, a forma como a moradia é usada, dividida e construída reflete também o modo como esses moradores convivem em sociedade. Então, os indígenas reúnem integrantes de uma mesma família em suas moradas e dormem em redes ou em esteiras no chão, tá? Vale grifar isso aqui também, tá ok, pessoal? Olha só, um tipo de construção do povo Kayakang, né? Então quer dizer, bem diferente, ó. Aqui você tem os Tupis, aqui você tem os Chavantes, aqui vocês tem o Kayakang, tá? Cada povo tem a sua maneira de fazer moradia. Isso a gente vê também na nossa sociedade, como a gente vê, por exemplo, cidades de brasileira mesmo, de uma região para outra, de uma nação para outra, são tipos de moradias diferentes. Bom, pessoal, um outro fator interessante é a respeito das terras indígenas. Olha só, antes de 1500, o Brasil comportava entre 2 e 4 milhões de nativos, tá? Eram 1.200 línguas faladas entre os diferentes povos. E segundo o censo do IBGE de 2010, o Brasil é a nação que concentra a maior diversidade linguística, tá? E o lugar onde há o menor número de falantes por língua. Quer dizer, você ao mesmo tempo tem a maior diversidade linguística, você também tem um menor número de falantes por língua. Isso graças aos indígenas, né? Porque a língua predominante da nossa nação é o português. Atualmente o Brasil ele abriga 250 povos indígenas, ou seja, somando um total de 890 mil pessoas indígenas que falam 150 línguas. E dessas 890 mil pessoas indígenas, 570 mil moram em terras indígenas, outras migraram para zonas rurais ou zonas urbanas. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte, que a gente acha que índio tem que viver no meio do mato. Não, galera. Índio pode fazer faculdade, índio pode ir para a escola, índio pode trabalhar, índio pode ser professor, advogado, médico. Ele tem o direito, ele é uma pessoa, ele tem o direito de ser como toda a sociedade brasileira. Tá ok, pessoal? E aqui a gente vê o mapa das terras indígenas no Brasil. Então, atualmente você tem 34 terras indígenas espalhadas pelo território brasileiro. Vamos pegar aqui Mato Grosso. Aqui, essa é a faixa de Cuiabá. Você tem também aqui Vilhena, Mato Grosso e Rondônia, tá bom? Você tem também aqui a 33, né, que é o Chavantes, tá? E você tem o Parque Indígena do Xingu, que é uma reserva indígena que foi criada lá atrás pelos irmãos Villa-Lobos, tá? Ainda na época do governo Vargas, no início do século
do início do século XX, né? Lá pelo década de 30, de 40, mais ou menos assim. Tá bom, pessoal? Galera, olha só. Quero que vocês façam as atividades da página 497 e 498 para nós aí corrigirmos na próxima aula.